O Chico Xavier dizia que ele teve as primeiras visões de espírito numa missa. Os pais dele eram super católicos, né? Agora, uma coisa eu tenho certeza. Chico Xavier era generoso, né? Porque ele podia ter ficado rico. É. E ele pegava esse dinheiro e distribuía. Ele era realmente uma pessoa generosa. E é interessante porque tem muitas religiões evangélicas, não são todas, tá? Pelo amor de Deus. Mas que tem chefe aí, que tem avião de última geração, não é isso? Tem casa em Campo de Jordão, casa em Los Angeles. Isso mesmo. E o Chico Xavier, não. O Chico era um sujeito generoso. Mas com todas essas coisas esquisitas, o que é legal é que o Brasil não tem nenhum monopólio de fé, né? É verdade. E no Ano Novo, ali no Réveillon, sai o catolicão, o cara que vai à missa toda hora tal, vai para Copacabana, dá uma oferenda a quem? A Iemanjá, que é uma deusa de matriz religiosa africana, né? Isso é legal. É legal. Por isso é que se carece principalmente de religião, para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura. No geral, isso é que é a salvação da alma. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouca. Talvez não me chegue. Tudo me quieta, me suspende, qualquer sombrinha me refresca. Sensacional. Isso é Grande Sertão, Veredas, Guimarães Rosa, Riobaldo. Né? Riobaldo Tartarana. Faustino Teixeira é teólogo, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e autor, entre outros, do livro As Religiões no Brasil, é dele e a Renata Menezes. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certinho? Explica um pouco aí o Riobaldo aí. A alma do Riobaldo e como é um pouco a alma do Brasil. A alma do Riobaldo, acho que o Riobaldo é um dos autores que consegue expressar com maior riqueza essa dinâmica da diversidade religiosa no Brasil, esse país do sincretismo religioso que é o Brasil, onde justamente as pessoas elas necessitam, precisam, se utilizam da religião como forma fundamental de proteção contra o caos, contra a anomia, contra a dor, contra o sofrimento. Então, muitas vezes as pessoas, elas enriquecem a dinâmica da sua vida com a presença da religião, mas não necessariamente se fixando numa única tradição religiosa. Quer dizer, a forma que o brasileiro tem muitas vezes de enfrentar o sofrimento, a dor, é justamente buscar significado na ampliação de formas de proteção. Silurie akao sileri boa no quena, silurie akao sileri boa no quena. O professor Luiz Motti é doutor em antropologia pela Universidade Federal da Bahia e tem um artigo chamado O Sincretismo Religioso Afro-Brasileiro. O que é a religiosidade do povo brasileiro? O povo brasileiro, pela sua origem étnica, racial muito mesclada, negro, branco, índio, segue essa mesma mistura, na verdade. No Brasil colônia, quando os portugueses chegaram, encontraram os índios praticando rituais em que havia mula sem cabeça, iaras, que são tipo de Iemanjá, não é? Deusas da água doce. E quando chegam os africanos, trazem também os seus deuses, os seus orixás. E os próprios portugueses viviam uma religiosidade muito medieval, com muitos diabos, muitos seres mitológicos, etc. De modo que eu acredito que essa mistura do povo da religião brasileira, e a Umbanda, mais do que o Candomblé, é a que sintetiza mais essa diversidade, eu acho que é um aspecto positivo e que está dando certo. Tanto é prova que até no exterior há templos e centros dessas religiões que aqui no Brasil crescem cada dia mais. O censo mostra que 90% da declaração de crença no Brasil é cristã. São 90% de cristãos. Mas, no fundo,
O cristianismo que acontece no Brasil é um cristianismo permeado pelas religiões. Então, o próprio espiritismo, ele se insere também de forma disfarçada ou de forma invisível na própria dinâmica da prática e do exercício do catolicismo no Brasil. Isso que é curioso. Nós somos um país, até o ateu diz assim, eu sou ateu graças a Deus. Não se tem mais ateus no Brasil. O ateísmo no Brasil é cerca de 1% da declaração de crença. Todo mundo acredita em alguma coisa. Mesmo sem religião, que são a terceira maior religião no Brasil, são sem religião, 7,5%. Os sem religião não significam ateus. O que a gente pode falar dessa reencarnação? Tem só no Chico Xavier? A ideia da reencarnação de pessoas que morreram vem desde o tempo lá dos persas, a tal da metempsicose, os egípcios também acreditavam. O cristianismo, há alguns autores que dizem que o próprio Cristo previu, em certas passagens do Evangelho, a possibilidade da reencarnação, mas que depois os concílios na Idade Média excluíram como sendo coisa do paganismo. O candomblé não fala muito em reencarnação. Quem fala mais e trata com os reencarnados é a Umbanda. Aí, mano. O brasileiro está profundamente marcado pela recepção de espíritos. O brasileiro é um povo dado à recepção de espíritos das mais variadas formas possíveis. Por exemplo? Seja, por exemplo, renovação carismática católica, candomblé, umbanda, espiritismo. Tudo tem espírito. Tudo tem alguma forma a cessão do corpo para a manifestação de espíritos na dinâmica da própria terra. Eu gosto muito de uma imagem do candomblé, que é, ou seja, a pessoa cede seu corpo para que os orixás desçam e dançam sobre a terra. Essa relação de proximidade profunda, de fala com os espíritos, por exemplo, a fala dos católicos com os santos. O santo está dentro de casa, você conversa com o santo, você pune o santo, você tira o menino Jesus do santo, você põe o santo de cabeça para baixo, você afoga o santo. Então o santo entra dentro de casa como se fosse uma figura, uma pessoa profundamente marcada na dinâmica familiar. Agora, como é que você explica, eu queria que você explicasse um pouco o fenômeno Chico Xavier, né? Por que ele é tão popular no Brasil até hoje? Bom, a gente teria que começar pelo espiritismo. O censo, o último censo, a presença espírita no Brasil é pequena ainda. 1,4% da população, 2 milhões e 300 mil declarantes de crença. Uma coisa é a declaração de crença, outra coisa é a realidade da presença espírita no Brasil. O que se percebe é que a temática espírita, a simbologia espírita está irradiada no imaginário popular brasileiro. Ele disse na entrevista do Pinga Fogo, eu sou espírita cristão, ou cristão espírita. O Chico falava, ajuda o outro e você vai estar se ajudando. E ele considerava e dizia, definia a Igreja Católica como o berço dele, o berço da família dele, então ele era um cristão acima de tudo, antes de tudo. Ele era um seguidor de Jesus, ele se emocionava falando de Jesus, e as lágrimas falando de Jesus Cristo. É quase como se ele tivesse vindo para pôr em prática, frase por frase, o que Kardec ensinou, o que o Cristo viveu. Isso era a fé que ele tinha. E o bom humor dele, é verdade que ele era engraçado? Ele era muito engraçado. Ele era um contador de casos, mineiro, adorava se sentar na cozinha para receber os amigos e contava
várias histórias. Ele contava várias histórias repetidas. Uma história do avião, né, do medo que ele tinha de avião, ele era uma história que ele vivia contando. A família já ia se levantando quando ele começava a contar. Falava, ai, não, vai contar de novo, né? E acabou no cinema fazendo sucesso. O Chico era muito bem-humorado. Essa história do avião é uma história que é curiosa, porque ela mostra, e eu acho que isso humaniza ainda mais o Chico, o medo que ele tinha da morte. Então, às vezes, como pode alguém, né, que defende que a vida nunca acaba, como essa pessoa fica com medo do avião cair, né? E aí, uma vez, um amigo perguntou para ele, mas Chico, você tem muito medo da morte? Ele falou assim, muito medo eu não tenho, mas eu não tenho pressa. Agora, dessa vida que você mergulhou, se preparou, estudou para fazer esse filme, que aspectos da vida do Chico, um ou dois aspectos, fala sobre um ou dois aspectos dessa vida tão generosa com seu semelhante, e lhe chamou a atenção, aspectos menores da vida, mas que mostram a grandeza do personagem. Pois é, ele uma coisa que ele nunca quis nada. É uma pessoa que doou tudo, né? Doou tudo. E a gente sabe disso por literatura, os discursos e tal, mas me aproximando dessa figura e tendo o prêmio, foi um prêmio interpretá-lo, um prêmio mesmo. Eu entendi como dar é a suprema felicidade. A felicidade que todo mundo busca pode ser encontrado na generosidade. Encontrei reencarnada aquela que foi meu bem, mas mesmo em braços de outro, é minha e de mais ninguém.